A aprovação que se tornou bênção, um testemunho de fé que vai tocar seu coração. O peso da responsabilidade e a noite sem sono. Era uma terça-feira e o irmão Carlos, nome fictício, mas história real, sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a luz tinha sido cortada na semana anterior, e o salário do bico, que fazia como pedreiro, não tinha saído. Sua esposa, Marta, olhava para ele com os olhos cheios d'água, mas sem uma palavra de reclamação. Ela só segurou sua mão e murmurou: Deus vai prover, meu amor. Ele nunca nos desamparou. Mas naquela noite, Carlos não conseguia dormir. O suor frio escorria por suas costas enquanto ele reviria na cama, ouvindo o choro abafado das crianças no quarto ao lado. Como vou explicar para elas que não tem leite amanhã? O desespero apertava seu peito como uma mão invisível. Ele se levantou, foi até a sala e caiu de joelhos ao lado do sofá. Não eram palavras bonitas, não eram frases decoradas. Era um clamor rasgado, daquele que não tem mais para onde correr. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço luxo, não peço riqueza, só peço pão. Só peço que as minhas crianças não durmam com fome. Se o Senhor quiser me tirar daqui, eu aceito, mas olha para elas, pai. Elas são inocentes. E então, ele chorou. Não foi um choro de fraqueza, mas daquele que entrega tudo nas mãos de Deus, mesmo sem ver saída. Marta acordou e o encontrou ali curvado, as mãos tremendo. Ela se ajoelhou ao lado dele e os dois oraram juntos, em silêncio, até o amanhecer. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, Carlos e Marta foram ao culto mesmo com o coração pesado. Não tinham dinheiro para a oferta, mas Marta insistiu. Vamos levar o que temos. Deus não olha pro valor, mas pro coração. No bolso de Carlos, 2 moedas de R$0,50 tilintavam. Ele hesitou, mas quando o cooperador passou o cesto, colocou-as dentro com as mãos trêmulas. Isso nem paga um pão, Senhor, mas é tudo que a gente tem. O irmão que presidia o culto naquele dia era o cooperador José, um homem simples, mas de uma fé que contagiava. Ao final da reunião, ele se aproximou de Carlos e disse: Irmão, o Senhor me colocou no coração para te dar uma palavra. Não desista. Deus está vendo seu sacrifício. Ele não vai te deixar na mão. Carlos agradeceu, mas no fundo pensava: fácil falar, difícil é viver. O envelope que mudou tudo. Na segunda-feira, Carlos saiu cedo para procurar serviço. Andou quilômetros sob o sol quente batendo de porta em porta, mas ninguém tinha vaga. Às 15 horas, exausto, sentou-se num banco da praça perto da igreja. Foi quando ouviu uma voz conhecida. Carlos, que bom te encontrar. Era o irmão Antônio, um cooperador que ele mal conhecia, mas que sempre cumprimentava com um sorriso. Antônio se sentou ao seu lado e, sem rodeios, perguntou: Como é que tá a situação aí em casa? Precisando de alguma coisa? Carlos engoliu o orgulho e contou tudo. Não escondeu as dívidas, não mentiu sobre a falta de comida. E então, Antônio fez algo que marcou sua vida para sempre. Ele tirou do bolso um envelope branco e entregou a Carlos. Isso é do Senhor para você. Não é meu, é dele. Não precisa me agradecer, agradece a Deus. Carlos abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro, exatamente R$850, o valor certo do aluguel atrasado da luz, e ainda sobrava para comprar comida por 2 semanas. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Mas como? Como o Senhor sabia? Antônio só sorriu. Eu não sabia. Mas Deus sabia. Ele me falou no coração ontem no culto. Dá isso pro Carlos. Eu nem conhecia sua necessidade, irmão. Isso é coisa dele. A restituição que veio do trabalho honesto. Mas Deus não parou por aí. Naquela mesma semana, o dono de uma pequena obra na cidade, que era membro da igreja, procurou Carlos e ofereceu um trabalho fixo como servente de pedreiro. Não era um salário alto, mas era honesto e estável. Irmão, ouvi falar que você tá precisando. Se quiser, o serviço é seu. Começa segunda. Carlos aceitou sem hesitar. E ali, dia após dia, ele viu a mão de Deus agindo. O patrão aumentou seu salário depois de 3 meses, sem ele pedir. Um irmão da igreja doou um fogão usado, mas em ótimo estado, para Marta. As crianças ganharam roupas e calçados de uma campanha de doações na congregação. Deus não só proveu, ele restituiu com abundância. A provação que veio para fortalecer, mas a fé de Carlos seria testada de novo. 1 ano depois, sua filha mais nova, Larissa, começou a sentir dores fortes de cabeça. Os médicos descobriram um tumor cerebral. O diagnóstico foi como um soco no estômago. É maligno. Precisa de cirurgia urgente. Carlos e Marta caíram de joelhos. Não era justo.
Eles tinham confiado em Deus, tinham sido fiéis, e agora, por quê? Mas então o cooperador José os visitou e disse: Irmãos, Deus não prometeu que não íamos passar por provas. Ele prometeu que estaria conosco nelas. Vamos jejuar e orar. Não é uma batalha contra a doença, é uma batalha da fé. E assim eles fizeram. 3 dias de jejum e oração com a igreja. Irmãos intercedendo em suas casas. Larissa, mesmo fraca, orando com suas próprias palavras. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A cirurgia foi marcada. Os médicos deram pouca esperança. Mas Deus tinha outros planos. O milagre que os médicos não conseguiram explicar. No dia da cirurgia, o neurocirurgião saiu da sala com uma expressão que ninguém esperava. Eu não entendo, o tumor encolheu. Não tem mais sinal de malignidade. É como se algo tivesse dissolvido. Os exames confirmaram, o tumor tinha regredido. Não era um erro. Não era um milagre instantâneo de televisão. Era Deus agindo no tempo certo, através da medicina e da fé. Larissa se recuperou completamente. Hoje, aos 12 anos, ela testemunha nas reuniões de jovens. Deus me curou não porque eu era especial, mas porque meus pais confiaram nele mesmo quando tudo parecia perdido. De recebedor a instrumento de Deus, Carlos não parou por aí. Ele começou a servir na igreja, primeiro limpando o templo, depois ajudando nas visitas aos doentes. Convidou seu patrão para um culto, e hoje o homem é batizado nas águas. Ajudou um jovem viciado em drogas, filho de um irmão da congregação, a se restaurar. Hoje esse jovem é cooperador e prega a palavra. Em uma reunião de testemunhos, Carlos disse algo que marcou a todos. Eu já pensei em desistir. Já achei que Deus tinha me abandonado. Mas hoje eu sei, Ele não tira a prova para nos abençoar. Ele nos abençoa dentro da prova. Se eu não tivesse passado por tudo isso, não estaria aqui hoje falando para vocês. Deus é fiel. Mesmo quando a gente não vê, Ele está trabalhando. A lição que ficou. Hoje Carlos e Marta não são ricos. Ainda moram na mesma casa simples, ainda trabalham duro. Mas algo mudou. Eles não têm mais medo do amanhã. Sabem que mesmo na escuridão, Deus está presente. Aprendam que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus os resolve no seu tempo. Em uma das últimas reuniões, o cooperador José fez um apelo que ecoou no coração de muitos. Quantos aqui estão passando por uma prova hoje? Levante a mão. Várias mãos se levantaram. Pois eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Não desista. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que multiplicou pães, que curou Larissa, esse mesmo Deus está com você agora. Ele não mudou. A questão não é se ele vai agir, mas quando. E enquanto isso, fique firme. E você que está lendo isso, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você esteja desempregado sem saber como pagar as contas, doente esperando um milagre, desanimado, pensando em desistir da fé. Mas Deus tem uma palavra para você hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Ele não te abandonou. Mesmo que você não veja, Ele está agindo. Talvez não do jeito que você espera, mas do jeito que é melhor. E quando a bênção vier, e ela virá, não se esqueça. Deus não te salvou para você ficar quieto. Ele te salvou para você ser uma bênção na vida de alguém. Glória a Deus. Que este testemunho fortaleça sua fé. Que você, assim como Carlos, possa dizer no final da sua prova: valeu a pena confiar. Valeu a pena ficar firme. Porque no fim, Deus nunca falha. Amém. A provação que veio para fortalecer o caminho de Carlos e a fidelidade que venceu o impossível. O peso da noite, quando a fé é testada no silêncio. Era uma terça-feira, dia de reunião de oração. Carlos chegou mais cedo ao salão, como sempre fazia nos últimos meses. Não por obrigação, mas porque precisava daquele lugar. O cheiro de madeira envernizada, o som dos irmãos chegando aos poucos, o silêncio respeitoso antes do culto começar. Tudo aquilo tinha se tornado seu refúgio. Sentou-se no banco de trás como de costume. Não queria chamar atenção. Não queria que ninguém percebesse as olheiras fundas, o rosto mais magro, as mãos que tremiam levemente quando pegava a Bíblia. 3 meses sem emprego fixo. Os bicos de pintor já não davam conta do aluguel, das contas de luz, da comida. A geladeira em casa estava quase vazia. Maria, sua esposa, sorria e dizia: Deus vai prover, mas ele via o cansaço nos olhos dela. Via as rugas se aprofundando na testa dela toda vez que uma nova conta chegava. Naquela noite, o cooperador Abraão subiu ao púlpito e leu Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Carlos fechou os olhos.
Não era uma promessa de livramento imediato. Era uma promessa de que, no meio da aflição, Deus estava ali. E isso, naquele momento, era o suficiente para segurar as lágrimas. A oferta que doía: Senhor, eu dou o pouco que tenho. Na hora da oferta, Carlos hesitou. Tirou a carteira do bolso e olhou para as notas amassadas. R$ 27. Era tudo que tinha até o final da semana. Maria tinha guardado um pouco de arroz e feijão, mas não havia dinheiro para o gás. Se desse aquela oferta, como compraria o botijão? Mas então ele lembrou das palavras do irmão Paulo, semanas atrás. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Quando você oferece no altar, está dizendo: Senhor, eu confio em ti mais do que neste papel. Com as mãos trêmulas, Carlos colocou as notas no envelope e as depositou na sacola. Não foi um gesto heróico. Foi um ato de desespero convertido em fé. Na saída, o irmão Tiago, um dos cooperadores, se aproximou. Carlos, tudo bem? Tudo, irmão. Só, esperando em Deus. Tiago olhou nos olhos dele, como se soubesse de tudo. Não disse nada, apenas apertou seu ombro com firmeza. O envelope anônimo: Deus usa mãos humanas. Quinta-feira de manhã. Carlos estava saindo para mais um dia de procura por trabalho quando Maria chamou. Carlos, veio uma carta para você. Era um envelope branco, sem remetente. Dentro, um papel dobrado e R$ 500 em notas de R$ 50. No papel, escrito à mão: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Fique firme. Carlos caiu de joelhos no chão da sala. Não era um milagre espetacular. Não eram milhões. Mas era exatamente o valor do aluguel atrasado, do gás e das compras do mês. E mais, era a confirmação de que Deus o via. Maria chorou abraçada a ele. Eu sabia, Carlos. Eu sabia que ele não ia nos deixar. A porta que se abriu. Deus trabalha nos bastidores. Na segunda-feira seguinte, Carlos recebeu uma ligação. Era o senhor Antônio, dono de uma pequena oficina mecânica. Carlos, ouvi falar que você é pintor. Tô precisando de alguém para reformar a fachada da oficina. Se quiser, passa aqui amanhã. Como o senhor soube do meu nome? Perguntou Carlos, surpreso. Ah, um irmão da sua igreja me indicou. Disse que você é trabalhador e honesto. Era o irmão Tiago. O mesmo que tinha apertado seu ombro semanas antes. O serviço durou 3 semanas. Não era um salário alto, mas era o suficiente para recomeçar. E o mais importante, o senhor Antônio gostou tanto do trabalho que o chamou para pintar a casa da filha. Depois indicou para um amigo. Pouco a pouco o trabalho foi voltando. Aprovação que ninguém via. Até quando, senhor? Mas nem tudo era resolvido tão rápido. Enquanto as finanças melhoravam, a saúde de Carlos começou a falhar. Uma dor persistente no estômago, que ele ignorava há meses, piorou. Maria insistiu para que fosse ao médico. O diagnóstico veio como um soco. Tumor no estômago. Precisamos de exames mais detalhados. Carlos sentou no banco do hospital e pela primeira vez, duvidou. Será que eu fiz algo errado, senhor? Será que a minha fé não é suficiente? Naquela noite não conseguiu dormir. Maria orava ao seu lado, mas ele sentia um vazio. Até que de madrugada, abriu a Bíblia aleatoriamente e leu. Porque eu, o Senhor, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Não foi uma voz do céu. Foi a palavra. E naquela hora ele soube, Deus não tinha se esquecido dele. O jejum que mudou tudo, não só de pão vivemos. A igreja anunciou um jejum de 3 dias. Carlos e Maria decidiram participar, mesmo com a saúde frágil. Se é para buscar a Deus, a gente busca, disse Maria firme. No segundo dia de jejum, enquanto oravam juntos, Carlos sentiu uma paz inexplicável. Não era a cura instantânea que tanto pedia. Era algo mais profundo, a certeza de que, independentemente do resultado, Deus estava no controle. Quando voltou ao médico para os exames de acompanhamento, o doutor ficou surpreso. O tumor regrediu. Não sei como, mas ele está menor. É Deus, respondeu Carlos, sem hesitar. Não foi uma cura instantânea. Foram meses de oração, jejum e confiança. Mas Deus estava agindo. O jovem que voltou, Deus usa nossas cicatrizes. Um domingo, depois do culto, Carlos viu um jovem sentado sozinho nos fundos do salão. Roupas surradas, olhar perdido. Era Lucas, filho de um irmão que tinha se afastado da igreja anos antes. Tudo bem, irmão? Perguntou Carlos, sentando ao lado dele. Não sei mais o que fazer, respondeu Lucas com a voz embargada. Meu pai tá doente, a gente não tem dinheiro, e eu só queria sumir. Carlos entendeu aquela dor. Ele mesmo tinha estado ali meses antes. Eu já passei por isso, disse baixinho. Já pensei em desistir, mas Deus não desistiu de mim, e não vai desistir de você.
Começou a contar sua história. Não como um pregador, mas como alguém que tinha as marcas da batalha. E algo mudou no rosto de Lucas. Você acha que ainda tem jeito para mim? Perguntou o jovem. Enquanto você tiver fôlego tem jeito. Vem comigo. Levou Lucas para conversar com o cooperador. Uma semana depois, o jovem estava no culto de batismo, chorando enquanto era mergulhado nas águas em nome de Jesus. A lição que ficou: fique firme. Hoje Carlos é um dos cooperadores da igreja. Não porque é perfeito, mas porque aprendeu no fogo da prova que Deus é fiel. Eu já pensei em desistir, confessa, em reuniões de testemunho. Já achei que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca me largou. Ele só estava me preparando para algo maior. Agora, ele e Maria visitam famílias em dificuldade. Levaram comida para a casa de Lucas e do pai dele. O jovem, que quase desistiu, hoje ajuda na escola bíblica dominical. A gente não tá aqui para receber bênção e guardar pra gente, diz Carlos. A gente tá aqui para ser bênção. E você que está lendo isso, talvez você esteja onde Carlos já esteve, com as contas atrasadas, com o diagnóstico que assusta, com a fé balançando. Mas escute, Deus não te prometeu uma vida sem tempestades. Ele prometeu ser o seu farol nelas. Talvez a resposta não venha como você espera. Talvez não seja hoje. Mas ela virá. E quando vier, não se esqueça de agradecer, de contar para alguém, de estender a mão para quem ainda está no fundo do poço. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:06. Glória a Deus. Que este testemunho não seja só uma história que você leu, mas um lembrete de que não importa quão escuro esteja, a luz de Deus nunca se apaga. Fique firme. Ele está contigo. Amém. A prova que veio de onde não esperávamos. Carlos e Maria achavam que o pior já tinha passado. As contas estavam em dia, o aluguel quitado, e até sobrava um pouco para ajudar outros irmãos. Mas Deus, em sua sabedoria, sabia que ainda havia uma lição maior a ser aprendida. Foi numa sexta-feira depois de um culto de oração. Carlos sentou no banco do carro, mas não girou a chave. Algo no peito doía. Não era dor física, era um peso, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Maria percebeu. O que foi, amor? Não sei, só tô sentindo uma coisa ruim. Como se alguma coisa fosse acontecer. Ela não falou nada, só segurou a mão dele e orou baixinho. Senhor, protege a nossa família. No sábado de manhã, o telefone tocou. Era a mãe de Maria, ligando de outra cidade. Filha, é seu pai. Ele teve um derrame. O mundo parou. O hospital, a oração e aquele corredor frio. O hospital cheirava álcool e desinfetante. O pai de Maria, homem forte que nunca tinha ficado doente, agora estava deitado numa cama, metade do corpo paralisado. Os médicos falavam em sequelas permanentes, em fisioterapia longa, em nada garantido. Carlos se lembrou daquela noite, anos atrás, quando ele mesmo tinha chorado no chão do quarto, sem saber como pagaria as contas. Agora, era Maria quem chorava, ajoelhada ao lado da cama do pai, segurando sua mão frágil. Pai, o senhor tem que melhorar. A gente precisa do senhor. O médico passou por eles no corredor, balançando a cabeça. Os primeiros 72 horas são críticos. Se não houver melhora, as chances de recuperação total diminuem muito. Maria olhou para Carlos com olhos vermelhos. E agora, meu Deus? Carlos não tinha resposta. Mas tinha uma certeza. Vamos orar. E ali mesmo, no corredor frio do hospital, entre enfermeiras apressadas e familiares desesperados, eles se ajoelharam. Carlos colocou a mão no ombro de Maria e começou a clamar. Senhor Jesus, o Senhor sabe da nossa dor. O Senhor sabe que a gente não aguenta mais. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor sara todas as nossas doenças. Não olhe para a nossa fraqueza, olhe para o teu poder. Em nome de Jesus, restaura o corpo do meu sogro. Dá força para ele. Dá esperança pra gente. Porque sem o Senhor a gente não consegue. Maria chorava, mas as palavras saíam firmes. Pai, eu não sei se o Senhor tá ouvindo, mas Deus tá. E Ele vai te curar. O milagre que veio através de uma enfermeira. 3 dias se passaram. O pai de Maria não melhorava. Os médicos já falavam em transferi-lo para um centro de reabilitação, onde aprenderia a viver com as limitações. Mas na quarta-feira, algo mudou. Uma enfermeira nova entrou no quarto. Não era da equipe regular. Ela olhou para o prontuário, depois para o pai de Maria, e fez uma pergunta estranha. O senhor é crente? Maria, surpresa, respondeu. Sim, por quê? A enfermeira sorriu. Porque eu também sou. E eu estava orando pelo seu pai ontem à noite, sem nem saber que ele era da igreja. Deus me acordou de madrugada e falou, vá lá amanhã. Ele precisa de você.
Ela se aproximou da cama, pegou a mão do homem e começou a orar. Não era uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Era sincera, como quem fala com um amigo. Senhor, o Senhor conhece este servo. O Senhor sabe o que ele precisa. Toque nele agora. Em nome de Jesus. Quando ela terminou, o pai de Maria mexeu os dedos. Pouco, mas mexeu. A enfermeira olhou para Maria com lágrimas nos olhos. Deus ouviu. A recuperação que ninguém esperava. Uma semana depois, o pai de Maria já conseguia sentar na cama. 2 semanas depois, deu os primeiros passos com ajuda. 1 mês depois, caminhava sozinho. Os médicos não tinham explicação. Isso não é comum. Não com essa velocidade. Mas Carlos e Maria sabiam. Era Deus. Era a mesma mão que tinha colocado aquele envelope com dinheiro no correio anos atrás. Era o mesmo Deus que tinha curado o tumor de Maria. Era o mesmo Deus que agora restaurava a saúde do pai dela. E eles não iam guardar esse milagre só para eles. O culto de ação de graças e aquele jovem no fundo da igreja. No domingo seguinte à alta do hospital, a família toda foi à igreja. O pai de Maria, ainda um pouco fraco, mas firme na fé, subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Eu não merecia isso. Eu não era um homem de oração. Mas Deus, na sua misericórdia, me deu uma segunda chance. Enquanto ele falava, Carlos notou um jovem no fundo do salão. Roupas rasgadas, olheiras, mãos trêmulas. Parecia que não tinha dormido há dias. Algo em Carlos acendeu. Depois do culto, ele se aproximou. E aí, irmão? Tudo bem? O jovem olhou para baixo. Não, tô numa situação ruim. Minha mãe tá doente, eu tô desempregado e... Ele hesitou, eu tava pensando em fazer uma coisa errada para conseguir dinheiro. Carlos sentiu o coração apertar. Aquilo era ele anos atrás. Vem comigo. Ele levou o jovem para um canto quieto da igreja e começou a contar sua história. As dívidas, o desespero, o envelope no correio, a cura de Maria, o milagre do pai dela. Deus não desampara, irmão. Ele tá vendo a sua luta, mas ele quer que você confie nele. O jovem chorou. Mas como? Eu não tenho mais forças. Carlos colocou a mão no ombro dele. Não é pela sua força. É pela dele. Você só precisa dar o primeiro passo. Naquela noite, o jovem foi para a casa de Carlos e Maria. Eles deram comida, um lugar para dormir e, mais importante, esperança. Uma semana depois, ele estava no culto de batismo. A lição que ninguém esperava, Deus usa até as coisas ruins. Anos depois, Carlos olhava para trás e via a mão de Deus em cada detalhe. A crise financeira o tinha ensinado a confiar. A doença de Maria o tinha ensinado a orar. O derrame do sogro o tinha ensinado a ser grato mesmo no sofrimento. E agora ele entendia uma coisa que antes não via. Deus não tira as provas da nossa vida só para nos abençoar. Ele as deixa para que, através delas, a gente possa abençoar outros. Aquele jovem que quase desistiu, hoje é cooperador na igreja. O pai de Maria, agora visita doentes nos hospitais, levando esperança. Carlos e Maria continuam ajudando famílias em dificuldade, porque sabem como é estar no fundo do poço. E você, que ainda está no meio da tempestade. Talvez você esteja lendo isso e pensando, mas a minha situação é pior, não tem jeito. Ou, já orei tanto e nada mudou. Ou até, Deus esqueceu de mim. Se for assim, escute bem. Carlos já esteve onde você está. Maria já chorou as lágrimas que você chora. O pai dela já sentiu o desespero que você sente. Mas Deus não os abandonou. E Ele não vai te abandonar também. Talvez a resposta não venha como você espera. Talvez demore mais do que você quer. Talvez Deus esteja preparando algo maior do que você imagina. Mas uma coisa é certa. Ele está contigo. E se Ele estiver, nada falta. Um convite que mudará tudo. Se você está passando por uma prova hoje, faça isso. Não pare de orar mesmo que seja só Senhor, me ajuda. 2. Não falte à igreja, é lá que você vai encontrar força. 3. Não desista de fazer o bem. Mesmo que você esteja quebrado, Deus pode usar você para abençoar alguém. 4. Agradeça mesmo antes da resposta chegar. Porque a história de Carlos e Maria não é sobre milagres instantâneos. É sobre fé que persiste. É sobre Deus que age no tempo certo. É sobre uma igreja que não desiste dos seus. E se Deus fez por eles, Ele pode fazer por você. A oração que você precisa fazer agora. Se o seu coração está pesado, pare um minuto e fale com Deus. Senhor Jesus, eu não aguento mais. Eu tô cansado. Eu tô com medo. Mas eu confio em Ti. Mesmo que eu não veja a saída, eu sei que Tu tens um plano. Me ajuda a ficar firme. Me dá força para não desistir. E quando Tu me tirar dessa, eu prometo, vou usar a minha história para ajudar alguém que está passando pelo mesmo que eu.
Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que este testemunho não seja só mais uma história que você leu. Que seja um lembrete de que não importa quão escuro esteja, a luz de Deus nunca se apaga. Que seja um empurrão para você continuar firme, mesmo quando tudo parece perdido. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Fique firme. Ele está contigo. Amém.